because of the mental problem, Mas por causa do problema mental da mãe dele, it was hard for my mother to go alone back to her people. foi muito difícil para ela voltar para o povo dela sozinha daquele jeito. So that is when me and my mother, we started a life in the streets. Então foi aí que, a partir de então, eu e minha mãe começamos a viver nas ruas. Lived in the street. Eu morei na rua. I grew up in the street. E ele cresci na rua. My eyes also opened in the street. Meus olhos se abriram enquanto eu estava na rua. There are things we encountered during those days that cannot get off my memory. As coisas que eu encontrei durante aquele tempo nunca saíram da minha memória. We will go to the restaurants. We will go to the restaurant to ask for food. A gente ia para a porta de restaurante para pedir comida. Sometimes the owner of the restaurant would give us food. Algumas vezes o dono do restaurante dava comida pra gente. Sometimes they forget to give us food. E algumas vezes eles se esqueciam da gente e não davam comida pra gente. So when they forget, that is when we go to the dustbin to eat from the dustbin. Então, em circunstâncias em que a gente não conseguia comida, se esqueciam de nós, a gente ia para comer comida no lixo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos na cidade de Vitória da Conquista, na Igreja Quadrangular Patagônia. Já fizemos um podcast com o pastor Luciano e hoje nós estamos com o irmão Sete Oriri. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Lá em Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho para o Senhor, nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segredo está no entregar o teu caminho ao Senhor. E o mais ele fará, e nisso você pode crer. Amém? Pastor, a paz do Senhor. Aqui no Brasil fala a paz do Senhor. Peace of the Lord. Nós temos o nosso intérprete, também vai apresentar o nosso intérprete, Ítalo. Ítalo é um prazer muito grande estar aqui. O pastor também é um prazer muito grande. Como ele não fala português, nós temos um intérprete que vai estar falando, né? Está traduzindo aqui para vocês. Okay. Pastor, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua história. De onde veio, pastor? She wants to know your testimony, from where you came from. Sim. Como foi a sua infância? Como foi o seu encontro com Deus? Me conte um pouco de sua vida, do seu testemunho. How was your first years and how did you meet God? Thank you, Madame Cunha. Sim. Obrigado, senhora Cunha. Prazer com você, eu que agradeço. Inviting me in your podcast. Por me convidar para estar aqui no seu podcast. I feel what is important now is the introduction. Nesse momento, eu sinto que é importante eu me introduzir primeiro, me apresentar. Before going on to give the testimony about my calling. E antes de dar o testemunho sobre o meu chamado. My names are Pastor Seth. Meu nome é Pastor Seth. This name Seth is very difficult for Brazilians to mention. Meu nome é um pouco difícil para os brasileiros pronunciarem. Sim. But if you people can know the third born of Adam, mas se vocês conhecem o terceiro filho de Adão, sim, then you know how to mention my name. Então você sabe como falar o nome. Because I am third born of the first man. Porque eu sou o terceiro filho de first man. Adam. Oh yeah. Ele é o terceiro filho do primeiro homem. Primeiro homem. Diga ele para ficar à vontade. Não. Deixar o Espírito Santo fluir. É ele que She's saying fica à vontade. Feel free and just let the Holy Spirit use you. Now I said the first is introduction, which I'm doing right now. Agora que eu já primeiramente me apresentei. Sim. My name is Seth Ochieng Oriri. Meu nome é
Seth Ochieng, Ochieng Oriri, Oriri. not Iriri. Não, Iriri. Não, ele. I am a missionary. Eu sou missionário, I am from Kenya. é do Quênia. Kenya is in the east part of Africa. Quênia está localizado na parte leste da África, Uhum. Kenya is a Christian nation, que é uma nação cristã, Sim. though we have got a little percentage of Islam. mesmo tendo um percentual pequeno de islâmicos muçulmanos lá no país também. Sim. But majority are Christian. Mas a grande maioria do país é cristã. Amém. And also we have people also believe in traditions. E também temos lá pessoas que acreditam em tradições. Because you know in Africa there are a lot of traditions and culture. Então, a África é cheia disso. Sim. Muita tradição e muita cultura. Outra cultura. My tribe is called Luo. A minha tribo é chamada Luo. We have our culture. E na minha tribo nós temos a nossa cultura. But in Kenya, Mas no Quênia, we have 42 tribes. mas no Quênia são 42 tribos. That means each tribe has got their own dialect. E isso significa que cada tribo possui seu próprio dialeto, inclusive. But English is the official language of the inhabitant of Kenya. Mas o inglês é a língua oficial do país. Uhum. I am a pastor. Eu sou um pastor, Uhum. I am married. sou casado. God has blessed me with 5 children. E Deus me abençoou com 5 filhos. 4 girls 4 meninas and 1 boy. e um menino. Both of them are with me now doing the missionary work. Eles estão comigo fazendo trabalho missionário. Now, I want to talk to you about my journey with God. Agora eu vou falar um pouco da minha jornada com Sim. Deus. First of all, I was born in 1975. Eu nasci em 1975, You can know that I'm now 50 years of age. então agora você sabe que eu tenho 50 anos. I was Não not, parece. I was not born from a good family. I wasn't born from a good Ele family. não nasceu de uma família boa, In what sense? That no sentido de we que were not Christians. a família dele não era cristã. My father was a hard-working man. O pai dele era um homem muito trabalhador. Uhum. In fact, he was the one making clothes. He was a cloth designer to the Kenyan first president. Inclusive, meu pai foi um dos que He was fez. a designer. Ele era um desenhista de roupas e ele produziu uma roupa para o primeiro presidente do Quênia. Uau. So he was a famous person. E o pai dele era famoso. My mother likewise was a housewife A minha mãe era dona de casa and he took care of us. e sempre tomou conta da gente. But when I was born in 1973, Mas quando eu nasci em 1973, correção, tá bom? Falei 75 anos. my mother became sick immediately after 6 months. Após meu nascimento, 6 meses depois, minha mãe ficou doente. My mother was diagnosed with 2 problems. Ela foi diagnosticada com 2 problemas. He had a mental problem Um deles era mental, confirmed by the medics. confirmado pelos médicos. My mother had a skin disease, E ela também tinha um problema de pele. and the medic also said that she is suffering from cancer. E os médicos falaram que ela tinha câncer. So my mother was mentally sick, and my mother had cancer. Então, minha mãe, ela tinha problemas mentais, além do câncer. I was just an infant during those days. Infant. Nesses dias, ele era um bebê. So our people begin to
to try a way how they can help my mother. Então, meu povo, né, tava querendo saber como que eles poderiam ajudar minha mãe. They took her to different hospitals, but nothing happened. Levaram ela para diferentes hospitais, mas nada aconteceu. After failing in the hospital, they now started to look for help outside. Após não resolver nada com os médicos dos hospitais, eles tentaram outro tipo de solução fora. That is when they visited the witch doctors, the spiritual people. That's when they started visiting witch doctors. Então foi aí que eles começaram a visitar doutores, And mas also spiritual people. doutores espíritas Sim. e assim magos, And nothing happened. mas nem isso. The condition of my mother was escalating, becoming worse. A condição da minha mãe ficou cada vez pior. She was smelling Ela estava, because of the effect of cancer. She was smelling now. ela já cheirava por causa da situação do câncer. Because our body Cheirava muito mal. had blisters, Ué? wounds, blisters, Por feridas. causa das feridas. And again, you know, someone who is sick mentally cannot get bath, you know. E imagina, uma pessoa com problemas mentais, ela nem tomava banho. Sim. So during this time, Então, durante esse tempo, nobody loved my mother. durante esse tempo, minha mãe não foi amada. Even me as a baby, no one loved me. Inclusive eu, como bebê dela na época, também ninguém me amou. This is the condition. This is because of the condition of my mother. Tudo isso em razão da condição de minha mãe. I faced rejection when I was very, very young. Ele experimentou a rejeição desde muito cedo na vida dele. So the problem of my mother could not be solved by anybody. Então, ninguém resolveu o problema de minha mãe Could not be solved by any. e não poderia ser resolvido por ninguém. So my grandfather, Então, meu avô, the father to my father, o pai do pai dele, organized a family meeting organizou uma reunião familiar so that they can discuss the situation of my mother. para que juntos em família pudessem discutir a situação da mãe dele. But in this meeting, the conclusion was not good at all. Por final, a resolução da reunião não foi boa, de jeito nenhum. It did not favor my mother. O resultado da conversa não favorecia minha mãe. So they decided to let my mother go back to her people. O que eles decidiram então foi permitir que minha mãe fosse levada de volta para o povo dela. That was at the end of 1974. Isso aí foi mais ou menos no final de 74. They let my mother go with me. E aí eles me enviaram junto com minha mãe. No one had sympathy on me. Maybe they would take me to the orphanage to be taken care of. E ninguém se simpatizou com ele, né? Nem os orfanatos que pegaram ele. So I left with my mother. Então ele saiu, foi com a mãe dele. Now, Ele levou ele. because of the mental problem, Mas por causa do problema mental da mãe dele, it was hard for my mother to go alone back to her people. foi muito difícil para ela voltar pro povo dela sozinha daquele jeito. So that is when me and my mother, we started a life in the street. Então foi aí que a partir de então, eu e minha mãe começamos a viver nas ruas. 1975, I was in the street with my mother. O ano de 1975, ele passou na rua com a mãe dele. I lived in the street. Eu morei na rua. I grew up in the street. E ele cresci na rua. My eyes also opened in the street. Meus olhos se abriram enquanto eu estava na rua. There are things we encountered during those days that cannot get off my memory. As coisas que eu encontrei durante aquele tempo nunca saíram da minha memória. We will go to the restaurants
We would go to the restaurant to ask for food. A gente ia para a porta de restaurante para pedir comida. Sometimes the owner of the restaurant would give us food. Algumas vezes o dono do restaurante dava comida pra gente Sometimes they forget to give us food. e algumas vezes eles se esqueciam da gente e não davam comida pra gente. So when they forget, that is when we go to the dustbin to eat from the dustbin. Então, em circunstâncias em que a gente não conseguia comida e se esqueciam de nós, a gente ia para comer comida no lixo mesmo. I walk naked. E eu andava pelado. You know, in Africa there are a lot of mosquitoes. Sabe, a África é cheia de mosquito. But during this period of time, God protected me. A verdade é que durante todo esse tempo, Deus sempre me protegeu. There is a problem of diarrhea because of type of food, but God also protected me from that. Eu tive problemas sérios de diarreia, mas Deus estava me protegendo. One thing that is always in Por my causa do mind, tipo de comida que ele comia, a diarreia era frequente. one thing that is always on my mind now Uma coisa que não sai da mente dele. is a day that I was hungry. Um dia ele se recorda que ele estava com muita fome, So we went to a certain restaurant to ask for food. e aí ele foi para um restaurante para pedir comida. They told us to wait. Aí as pessoas falaram para ele assim, espera aí. We waited. Aí, óbvio, ele esperou They did not give us food. e as pessoas não deram nada para ele. And I felt so bad. E ele se lembra de ter se sentido muito mal. Now, towards 1978, Então, mais ou menos ali em 1978, I was now understanding the environment. eu já estava começando a entender o que se passava, o mundo como funcionava. One Sunday morning, E aí, num domingo pela manhã, we were in the street as usual, eles estavam na rua, como de costume, and I was hungry. e com muita fome. And I asked my mother for food. Ele se lembra de ter pedido à mãe dele por comida. If you have your mother Se você tem sua mãe, and you are watching this e podcast, se você está assistindo esse podcast, respect that woman. respeite essa mulher. She's crazy, Ela é louca, confirmed by the medics. ela era louca, com uma loucura confirmada pelos médicos. Cancer confirmed by doctors. Ela tinha câncer confirmado pelos médicos. But she was able to look a place where I can have food. Mas ela era diligente por procurar por lugares onde eu pudesse comer. You know, Sundays, the restaurants are closed. Sabe assim, nos domingos é o dia que os restaurantes fecham. The city is like a ghost city. A cidade parece cidade fantasma. People are in villages. As pessoas estão nas suas casas. So what this crazy woman did, she walked with me outside the city. Então, o que essa mulher louca fez? Ela me pegou e andou comigo para fora da cidade. To go to people's homes and ask for food. E em direção às casas das pessoas para pedir comida lá. And we went to a certain home. E aí eles chegaram Certain home. a uma determinada casa. And it was lunch break. Era mais ou menos na hora do almoço. They were eating. E as pessoas estavam comendo naquele And they momento. were eating tilapia. E nessa casa as pessoas estavam comendo tilápia. I saw tilapia. Ele viu o peixe That was very, very happy. e na hora que ele viu ele ficou muito, muito, muito feliz. That I will eat tilapia. I was happy that I will eat Ele tilapia. ficou muito feliz que ele iria comer a tilápia. But as we entered the home, Mas aí quando ele entrou na casa, they took the food and hid the food. imediatamente as pessoas da casa tiraram a comida e esconderam a comida. They said a mad woman and the Eles, son has come. eles falaram que a mulher, A mad woman, uma mulher triste, chegou, crazy, a mad woman. louca, chegou And she's com seu filho. and she's smelling. E ela estava muito fedida. They will make us lose the appetite.
nesse momento, They nós, will make us lose the appetite. eles queriam que nós perdêssemos o nosso apetite, a nossa Sim. fome. I saw the fish Ele viu o peixe and they did not give us food. e eles não deram nada do peixe pra gente. I was disappointed. E aí ele ficou muito desapontado. My mother was disappointed. Minha mãe ficou muito desapontada. So we had to go back to the street. Aí eles voltaram pra rua. But this time, Mas só que dessa vez, God was waiting for us with a miracle. dessa vez Deus estava nos esperando lá nas ruas com um milagre. Oh yes, we are serving a God of miracles. Oh sim, nós servimos um Deus e esse Deus é um Deus de milagres. Maybe you're watching me right now. Talvez você esteja me assistindo nesse momento. You feel that that God has forgotten you. Você pode até pensar que de alguma forma Deus se esqueceu de você. God has not forgotten you Deus não se esqueceu de você, because you are His project. porque você é projeto de Deus. God cannot forget His project. Deus nunca vai se esquecer de algo que Ele projetou. We are project of Nós God. somos projetos de Deus. So this is what happened when we went back to the street. Então foi isso que aconteceu quando a gente voltou para a rua. A man came. Um homem veio. This man was beating drum. Esse homem estava Beating drum. tocando Is it a boy? um tipo de tambor. You know, African drum is made with the skin of a cow. Sabe assim, tambores africanos são feitos com pele de vaca. And we put it on our shoulders. We put it on our shoulders. Eles penduram o tambor no ombro And we beat it while we're walking. e andando, eles saem andando e batendo o tambor. And you know, we can walk even 50 kilometers without feeling tired. E você sabe que a gente anda mais de 15 quilômetros e a gente não se cansa não. And you will not feel the pain that you are holding a drum. E também a gente não sente o peso e não se cansa com o peso do tambor nas costas pendurada não. So this man came, Então esse homem veio, he was beating drum. ele estava batendo o tambor. Then my mother stood up Então minha mãe se levantou and she began to dance. e ela começou a dançar. When I saw my mother dancing, E aí quando eu vi minha mãe dançando, I also began to dance. eu também comecei a dançar. I was not hungry anymore. Aí até a fome passou. And I would do exactly what my mama is doing. Então o que eu fazia? Eu fazia o que minha mãe fazia. You know, my mama is a professor. Então minha mamãe, My professor. ela era uma professora, a minha You professora. know, I will do exactly what my mama is doing. Ele sempre fazia o que a mãe estava fazendo. I will do crazy things. Eu fazia coisas loucas, Because in child psychology, porque na psicologia da criança, the mind of the child a mente da criança, grows in the environment where he is being raised. ela vai de acordo com a circunstância que essa criança ela cresce, ela é criada. So I was crazy. Então ele também ficou meio doido, Because that was the environment in which I was being porque raised. ele foi criado nessa circunstância, ambiente de loucura. So we began to dance. E aí começou a dançar. Amazingly, Mas incrivelmente, in the street there are a lot of music. na rua tem muita música. We have sertanejo. We have sertanejo. Nós temos sertanejo, We have blues. nós temos blues, We have reggae. nós temos reggae, We have funk. nós temos funk. But my mother is not dancing to those things. Mas minha mãe não estava dançando para nada daquilo. We are dancing at the sound of the drum. Mas a gente estava dançando pelo som do tambor, da batida do tambor. And we begin to follow this man, E aí a gente começou a seguir esse homem, not knowing where we were going. mesmo sem saber para que sentido a gente estava indo. We were just following the music. A gente, na verdade, estava seguindo a música. Until we enter into a church, Até que nós entramos numa igreja. which I came to know later was Assemblies of God. E eu vim descobrir depois que era uma igreja da Assembleia de Deus. When we entered the church, Quando eu entrei na igreja, we met somebody. eu conheci alguém. Do you want to know his name? Você quer saber o nome dele? Sim.
His name is Jesus. O nome dele é Jesus. The Lion of the tribe of Judah. O leão da tribo de The Judá. great I am. O grande eu sou. Amém. You're watching me. Você que está me assistindo, We encounter Jesus. nós encontramos Jesus. I am what I am Eu sou o que eu sou because of Jesus. por causa de Jesus. Amém. The irrevocable God in our life. O Deus irrevogável na minha vida. Infallible God. O Deus in our life. infalível da minha The vida. authority God. Aleluia. A autoridade de Deus na minha vida. Now, Então, when we enter the church, quando a gente entrou na igreja, the church was full. a igreja estava cheia. My mother walked to the altar. Minha mãe foi direto para o altar. Italo, nobody told my mother to go to the altar. Ítalo, ninguém falou para minha mãe para ela ir lá para o altar. And I don't understand E eu realmente não entendo how a crazy woman came to know the importance of an altar. Eu não consigo compreender como uma mulher louca sabia da importância do altar. When my mother reached the altar, E quando minha mãe alcançou, chegou lá no she altar, knelt at the altar. ela She knelt. se ajoelhou lá no altar. Nobody told a crazy woman to kneel at the altar. Nobody. Ninguém falou para ela se ajoelhar lá. It's a mystery. É um mistério. But one thing that I have come to know, Mas uma coisa que eu sei, there are two words here. There are two words. eu tenho duas palavras: Chronos Cronos and Kairos. e Kairos. You can know when you are going through Chronos. Enquanto você está no Cronos, você não pode. You can know. Você pode, você sabe. But in Kairos, it is God's prerogative. You cannot know the ways of God. Quando você está no Cronos, você meio que fica sem saber os caminhos de Deus. But Kairos, Mas Kairos it is God's prerogative. é prerrogativa de Deus. You cannot know what is going on. Você realmente não sabe o que está acontecendo. My mother knelt at the altar. Minha mãe se ajoelhou no altar. Nobody told her to do so. Ninguém falou para ela fazer isso. Is that not Kairos moment? Isso não seria um momento Kairos? So my mother knelt down, I also knelt down. Então minha mãe se ajoelhou e lá fui eu me ajoelhei também. Because I will do exactly what my mother Porque eu is sempre fiz o que minha mãe fazia. doing. But while I was down there, Mas enquanto eu estava lá, I was curious eu estava curioso. and opened my eyes E aí eu abri meu olho and I saw my mama crying. e eu vi minha mãe chorando. And that was the first time I saw the tears of my mother. Essa, na verdade, foi a primeira vez que eu vi as lágrimas de minha mãe. And I was, why is my mama crying? E eu estava assim, por que minha mãe está chorando? And I also began to cry because my mother is crying. E aí, quem começou a chorar foi eu, mas porque ela estava chorando. We were down there for 5 minutes. A gente estava lá ajoelhado, ficamos lá por 5 minutos. Nobody prayed for us. E nesses 5 minutos ninguém se achegou para orar por nós. Then my mother stood up. Então minha mãe se levantou, I also stood up. aí eu me levantei também. Then my mother got courage and she climbed the altar. Então minha mãe, ela subiu ao altar. She got the courage. Nobody told her to climb the altar. Foi algo que partiu dela, uma ousadia dela. Ela teve a coragem de subir até o And altar. there were many people at the altar. E tinha muita gente lá no altar. So I was following my mother. E aí, seguindo minha mãe, So when I stepped my feet on that altar, quando eu coloquei o meu pé no altar, my eyes opened. meus olhos se That abriram. was 1979. Isso aí já estava em 1979. I saw Eu that vi, we are not the same with the people. eu vi que a gente não era o mesmo. We are not the same. Nós não We are éramos, not equal. nós não éramos iguais ou similares àquelas pessoas que estavam lá. We are dirty. A gente era sujo. We are pathetic. A gente era, na verdade, patéticos em relação aos que But estavam the lá. people are very smart. Mas as pessoas que estavam lá eram pessoas muito sábias. So I Pessoas saw, muito cheias de sabedoria. we are not the same. Eu percebi ali, na verdade, que a gente não era igual. Nevertheless, when we climbed the altar, Mesmo assim, quando nós subimos ao altar, my mother asked the pastor a question. nesse momento minha mãe perguntou para o pastor, fez uma pergunta para ele. And I don't know who told my mother who
pastor was because there were many people there. Então, eu nem sei quem é que falou pra minha mãe quem era o pastor. Tinha muita gente lá, mas ela só chegou ao pastor. And she asked the pastor, E aí ela perguntou pro pastor, can you please tell me my story? você pode, por favor, me contar a minha história? Can you tell me what has happened to me? Você pode falar o que aconteceu comigo? Why am I this way? Por que eu sou assim? For how long have I been this way? Há quanto tempo que eu sou assim? And where are the rest of my children? E cadê o resto dos meus filhos? Where is my husband? Cadê meu marido? It means at that moment, E isso significa que naquele momento, Jesus Jesus healed my mother. curou a minha mãe. And I want to tell somebody who's listening to me E eu now, quero falar para alguém que está me escutando nesse momento. God has given us a name Deus nos deu um nome. which is above every other name. Um nome que é sobre todo nome. If you are born again, E se você é nascido de novo, you have a name. você tem um nome. Having that name is a privilege. E ter esse nome é um grande privilégio. Having the name of Jesus Ter o nome de Jesus in your own life, na sua própria in your vida, family, na sua in família, your business place, nos seus negócios, that one is a great privilege. isto é um grande privilégio. God, Jesus healed my mother. Jesus curou minha mãe. After a few months, cancer was over. Após alguns meses, o câncer sumiu. The mental issue was over. A doença mental, os problemas mentais acabaram também. It is because of Jesus Christ. E tudo isso por causa de Jesus. Amém. All that event, I feel it was part of my calling. E tudo isso aí que aconteceu, eu tenho ciência e certeza de que faz parte do meu chamado. My mother grew in the church now. Então minha mãe cresceu na igreja. I also was growing in the church. Of course, the church was Assemblies of God. E ele também cresceu nessa Assembleia de Deus. My mother became a leader Minha mãe se tornou uma líder da igreja. Aleluia. of all women in the region. De todas as mulheres na região. Look at this. Olha para isso. When President Barack Obama became Senator of Illinois, Quando o presidente Barack Obama se tornou senador pelo estado americano de Illinois, my mother minha mãe, traveled all the way from Kenya ela viajou to Illinois. desde o Quênia até Illinois. I know a God. I know of a God Eu conheço um Deus. who is able to remove somebody from grammar to grace. Eu conheço um Deus que ele é capaz de reduzir alguém do pó para a graça. And if you are hearing the sound of my E voice, se você está ouvindo o som da minha I voz, want to introduce to you my Jesus. eu quero apresentar a você o meu Jesus. My Jesus Meu Jesus, is specialized ele é especialista in lifting people from grass Aleluia. to grace. Ele é especialista em transformar, levantar pessoas desde o capim até a graça. Aleluia. Ele faz isso. Wait a moment. Então, mas espera um momento. When Barack became the president, Quando Barack se tornou presidente, my mother was in the White House. minha mãe estava na Casa Branca. I've never gone there. I've never gone there. Eu nunca tinha ido lá. My mother went there. Minha mãe foi na Casa Branca. Right now, my mother is almost 90 years of E age. nesse exato momento, minha mãe está com 90 anos. She's the one praying for me even right now. E ela, nesse exato momento, é a pessoa que está orando por mim. And she's my professor in theology. E ela é minha professora de teologia. Because in 1980, when my mama was ill now, Já em 1980, após a cura da minha mãe, my mother was crazy about reading the word. aí ela ficou louca mais pela palavra. And I will sit next to her and we will read together the word. E eu me assentava junto a ela e nós líamos a palavra juntos. I grew knowing that there is no any other God. Eu cresci sabendo que não existia outro Deus. And I grew that it was God who called me.
E eu cresci sabendo que foi Deus quem me chamou. Yes, I was ordained. E aí eu fui ordenado. This ordination is not my calling. Essa ordenação, no entanto, não é meu chamado. It was just a moment of confirmation that God had already anointed me. Na verdade, a minha ordenação foi apenas uma confirmação Amém. daquilo que eu já sabia do que era o meu chamado. You know, God is speaking to Jeremiah. Sabe, quando Deus falou para Jeremias, He's telling Jeremiah, quando ele falava para Jeremias, ele falava: Son of man, before you were born, I knew you. Filho do homem, eu te conheci antes de você nascer. It means God Isso significa que is Deus taking credit to himself. está pegando todo o crédito para ele. When I see you, Kunya, I knew you. Quando eu te vi, Cunha, eu já te conhecia. So when God sees you, Então, quando Deus te vê, he takes credit to himself. ele toma o crédito, o seu crédito para ele. Amém. In the book of Genesis, E no livro de Gênesis, the Bible a says, Bíblia diz, and God said, it is good. a Bíblia diz que Deus fala, isso é bom. So when God sees us, Então, quando Deus nos vê, he takes credit to himself. ele pega o crédito para ele mesmo. And he's telling Jeremiah E ele fala para Jeremias that you know what? You are not a product of spermatozoa. sabe assim, deixa eu falar para você uma coisa, você não é produto ou um resultado de um espermatozoide, não. Because before your mother, your father, Holding herself not to cry. now, before your mother, Então, antes de sua mãe, before your father, antes de seu pai, I knew you. eu já te conhecia. So God is telling Jeremiah, Então, essa é a forma que Deus fala para you Jeremias. are not a product of spermatozoa. Você não é produto humano. You are a product of my mind. Você é um produto da minha mente. Because before sperm, Porque antes mesmo do you esperma, are existing in my mind. você já era meu projeto. Você já estava na minha mente. So my calling Então, meu chamado did not begin when someone ordained me. certamente não começou quando alguém me ordenou. I believe my calling began long time. Eu estou certo de que meu chamado começou há muito tempo atrás. And during the process of the sickness of my mother, E durante o processo da doença da minha mãe, this was a moment when God was introducing me to a ministry. esse foi o tempo em que Deus estava me introduzindo, estava me apresentando o meu ministério. Because before God can call you, you must pass certain experience. Porque antes de você é chamado, você precisa passar por uma experiência. So God bless my viewers. Então, God bless the people that are watching me. Então que Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo. And since then, I've never regretted being a Christian. Desde aquele tempo, então assim, desde sempre, eu nunca me arrependi de me tornar cristão. I have seen God doing great things in my life day by day. O que eu vejo é Deus fazer grandes coisas na minha vida, dia após dia. And God has also opened the nations for me. E Deus, na verdade, Ele tem inclusive aberto nações para mim. Right now I'm in Brazil. Agora eu estou no Brasil, But this is just a temporary passage. mas eu sei de que essa é uma passagem temporária. And I want to tell Brazilians, E eu quero dizer, brasileiros, our God nosso Deus is the same é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje and forevermore. e para sempre. If he was Jehovah Rapha, E- he is still Jehovah Rapha today. Se ele antes ele era Jeová Rafá, ele continua sendo Jeová Rafá hoje. If he was Jehovah Jireh in the Old Testament, Se ele era Jeová Jireh no Velho Testamento, he is still Jehovah Jireh in our ele time. continua Jeová Jireh hoje. I want you to know, Eu quero que você saiba, life without Jesus a vida sem Jesus is a life full of crises. é uma vida cheia de crises. Can you accept Jesus tonight? Você pode aceitar Jesus onde você está nessa noite, I want to pray for ou you. nesse I momento. want to pray for you right now. Eu quero nesse momento tirar uma pausa para orar por você. If you want E Jesus, se você
aceita o Senhor, to save you, e se você quer que Ele te salve, can you say this prayer after me? por favor, repita essa oração. Lord, Deus, I have Senhor, heard your word. eu recebi sua palavra. I know I have sinned against you. Eu sei que pequei contra o Senhor. Save me Me salva and wash me by the blood of e me Jesus. lava pelo sangue de Jesus. Thank you for saving me. Obrigado por me salvar. Amen. Amém. Now you have been saved. Agora você está salvo. Find a local church Procure uma igreja local where you can be discipled. onde você pode ser discipulado. And if you are listening to me E se você está me ouvindo and you are sick in your body, e você tem qualquer tipo de doença na sua I vida, want to say one prayer for you. no seu corpo, eu quero orar com você. In the name of Jesus E no nome Christ, de Jesus, I command infirmity eu declaro enfermidade. to live your life. Abandone essa vida. Be thou healed now. Seja curado neste momento. In Jesus' name. No nome de Jesus. God bless you. Deus te abençoe. Thank you, Madam Konya. Me senti muito honrada de estar ouvindo o seu testemunho. I feel very honored for listening your testimony. E gostaria de, depois, outras vezes, quando o senhor retornasse ao Brasil, And I would like to, maybe in another time, fosse em minha casa almoçar comigo para eu fazer a tilápia. Missionary in Brazil. Eu sou missionário no Brasil. Sim. So you can say when you return to Victoria. Então, como ele reside em Vitória da Conquista nesse momento, na Because verdade, Belo Horizonte, where I am, is not far from where you are. ele na verdade está morando nesse exato momento em Belo Horizonte. Então, não precisa dizer quando voltar do Brasil. Mas quando voltar em Conquista, Então, que bom. você me dá tilápia. I'm a missionary, Eu sou missionário. a full-time missionary, É um missionário que só trabalha com isso. full-time. É, I don't do any other work. Sim. eu não faço outro tipo de trabalho. And I have a family. E tenho uma família. So you can say, Então você pode falar, I will be providing tilapia every month for you. podemos dizer assim, você pode até prover tilápia pra gente quando você quiser. I'll be providing 100 or 50 for you every month. Você pode prover de alguma forma tilápia pra mim sempre. And by doing that, E se você fizer isso, you will be supporting me to do it. você vai estar suportando, me mantendo de muitas formas. Because 7 people in my house Tem 7 pessoas na minha casa will be eating your tilapia. e que vão estar comendo a sua tilápia. But if you invite me, Mas se você me convidar, it's me who is eating your tilapia. se você, It is me. é eu que vou estar comendo sua tilápia. And the rest of my family is not eating the tilapia. Se você me convidar, só eu vou comer. A minha família não vai. And do you know, E, in my house, sabe, na minha casa, I have the intercessors. My children are strong intercessors. deixa eu te falar, na minha casa, Deus levantou grandes intercessores. Meus filhos são grandes intercessores. Amém. Suppose they know that Kuna is giving them tilapia. Então, vamos supor que eles sabem que Cunha é quem está trazendo a tilápia para casa deles. You will be in their calendar of prayer. Você vai estar certamente na agenda de oração deles. And even you get alone. E você também entra lá. I will need fish from you. Eu vou precisar de peixe de você também. And the people of Salvador, As pessoas de Salvador, can you pray for this missionary? você poderia orar por esse missionário? Can you support this missionary? Você poderia de alguma forma ajudar a manter esse missionário também? If you can support this missionary, Se você pode ajudar a manter esse missionário, I want you to know there are also many African children that I'm supporting. eu quero que você saiba que existe através de mim muitas crianças africanas que são mantidas. So when you support me, Então, quando você me mantém, you're supporting a continent. você está suportando, você está mantendo também um continente. And you're asking how can we support you? E você How can we support you? pode perguntar assim, como é que você pode me ajudar a me manter? I will give Minister Kunya my contact. Eu vou dar para a Sim. senhora Cunha o meu contato. Contato. You call him. E também meu Pix. So you can become my covenant partner. E você pode se tornar um mantenedor compromissado meu. Covenant partner Um mantenedor compromissado. in preaching the good news of Jesus.
para que eu possa continuar pregando a mensagem do Evangelho de Jesus. and also supporting few people in Africa. E também manter pessoas na África, I believe crianças na África. Konya will put my pics down there, and may God bless you. Thank you, woman of God. Eu acredito que Cunha vai facilitar, colocar meu Pix aí. Por favor, vou estar fazendo isso. Obrigado, Cunha. Ele poderia fazer essa oração, vai encerrar. Agradecendo a Deus. We're finishing up, but she's asking you to do this last prayer. Father, in the mighty name of Deus, Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, the name which is elevated above every other name, o nome que é elevado acima de todo nome. I want to pray for this podcast. Eu quero orar por esse podcast. Father, may you make this podcast reach many people. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que esse podcast tenha um alcance enorme e realmente chegue até muitas pessoas. May this podcast become a voice of salvation. Que esse podcast se torne uma voz de salvação. I pray for the city of Vitória do Conquista. E eu oro pela cidade de Vitória da Conquista. I pray for the spiritual authorities. Eu oro pelas autoridades espirituais. I pray for bishops. Eu oro pelos líderes, pastores, I pray for apostles. pelos apóstolos, All, bispos, all spiritual leaders. todos os líderes I espirituais. pray for you today. Eu oro por vocês essa noite. May God bless your ministries. Deus abençoe o ministério de vocês. I pray for the businessmen, Eu oro pelos homens de negócio, especially businessmen who are saved. especialmente os homens de negócios que são cristãos. May God expand them. Que o Senhor possa abençoar. I pray for the political leaders. Eu oro pelos líderes políticos. And I pray for the securities of the city of Victoria. Eu oro pelos aqueles que guardam e são responsáveis pela segurança de Vitória da Conquista. Thank you, my Father. Obrigado, meu Deus. And I pray for Konya. E eu oro por Cunha, May you open que o doors Senhor abra as portas. that can never be shut. Portas que nunca serão fechadas. And if there is any door closed, E se existe alguma porta fechada, I declare a fata. eu declaro efatá. Let those doors be opened Que in the essas name of portas se Jesus. abram em nome de Jesus. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for your healing. pela sua cura. Them that are listening to us now, them that are listening to us now, Então, o Senhor está nos ouvindo agora. you are healing them. Aqueles que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que o Senhor está curando. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Hallelujah.